Olá pessoal, hoje eu queria meditar com vocês numa história bastante interessante. A história de uma mulher. A Bíblia fala que era uma mulher cananeia. Outros dizem a mulher cirofenícia. A história dessa mulher está escrita em dois evangelhos. O evangelho de Mateus, Mateus escreveu, e Marcos também escreveu. Eu vou escolher um dos dois e vou ler essa passagem no livro de Mateus. Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 15, versículo 21. E também está escrito em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, no versículo 24 em diante. Mas vamos ler o que está escrito em Mateus a respeito dessa mulher. Essa mulher, ela não era judia, ela era de outra nação. Uma nação, hoje, resumindo, hoje é onde a região onde fica a Síria. Não sei se é o norte ou o leste de Israel hoje, né? E Jesus Cristo, ele indo para aquela região, a fama de Jesus corria toda aquela região, e aquela mulher disse: eu vou lá falar com ele. Veja que ela teve fé, ela cria, ela acreditava que se ela fosse lá, Jesus Cristo poderia curar sua filha. Sua filha estava endemoniada, ela era possessa com um demônio, um espírito imundo que tomava aquela sua filha, e ela não aguentava mais ver o sofrimento da sua filha. E ela disse: quem pode curar minha filha? Jesus. E Jesus estava passando naquela região. Então, veja o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante. Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede, manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse à mulher: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e adorou, dizendo: Senhor, cura, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo, Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Veja que história bonita e que história que serve de exemplo para nós. E aquela mulher, ela não tinha nada a ver com Israel, ela não era judia, né? Mas ela era de outra região. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava, que Jesus fazia milagres, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era Deus. E ela creu. E ela disse: vou procurá-lo. Mas a Bíblia fala, né, na versão em Marcos, que Jesus ele não estava
A princípio, ele não deu muita, como nós dizemos, não deu muita bola para aquela mulher. É tanto que ela vinha atrás dele, aqui no relato, clamando, 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 e ele calado. É tanto que incomodou os seus discípulos, que disse: rapaz, Senhor, despede ela, manda ela se embora. E Jesus para e dá uma resposta dura. Em Marcos, Marcos relata que ele entrou em uma casa para se livrar mesmo dessa mulher. Mas ela entrou atrás, lançou-se aos seus pés e clamou a ele. E Jesus deu uma resposta duríssima. Não é lícito, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Veja, que resposta dura. Mas ela foi muito inteligente. Ela fez um diálogo inteligentíssimo. Ela pegou a própria narrativa de Jesus, a própria palavra de Jesus, e ela deu a resposta, o exemplo que Jesus usou dos cachorros. E ela disse: Senhor, eu sei, mas os cachorros que ficam embaixo da mesa comem as migalhas que caem da mesa dos seus filhos. E Jesus olhou e disse: mulher, que fé tão grande é essa? Que fé tão grande é essa? A tua fé salvou a tua filha. Seja feito conforme a tua vontade. E a partir da palavra de Jesus, o demônio lá onde a filha dela estava, saiu da filha dela. E ela voltou para casa e encontrou a filha dormindo, livre dos demônios. O que é que isso serve para nós hoje? É a persistência daquela mulher. Hoje, muitas vezes, diante das dificuldades, das nossas petições, a gente pede. E às vezes, por não receber, às vezes alguns desistem. O próprio Jesus diz: pedi, dá-se-vos-á. E ele até conta a parábola do juiz iníquo, que havia um juiz que não atendia ninguém, mas uma senhorinha, uma velhinha, foi lá, pediu, ele não atendeu, ela foi de novo, insistiu tanto que ele fez justiça àquela mulher por conta da insistência. Isso ele sabe o que nós precisamos, mas ele deixa essa lição para que a gente vá, persista, peça, clame, e ele atende. Ele é um pai bom, ele é um pai amoroso, e ele atende às nossas petições. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui é a persistência dessa mulher. Ela foi persistente. Outra coisa é que ela teve fé, ela acreditou, ela persistiu porque ela cria e acreditava que Jesus podia curar a sua filha. Então, diante da persistência e da fé daquela mulher, veja que ela teve um diálogo muito inteligente com Jesus. Ela foi inteligentíssima, pegou ali a própria pergunta, a própria narrativa que Jesus tinha dito e fez uma resposta que encantou até Jesus. Né? Aí a gente vê que essa resposta dessa mulher, ela fez com muita humildade. Porque hoje a gente vê aí na rede social, basta alguém dizer que você é feio, que você, não sei, a qualquer resposta que, qualquer narrativa que for feita, às vezes as pessoas reagem de uma forma duríssima. E se alguém chamar de cachorro, misericórdia, a gente vê que o povo hoje não tem mais paciência de nada. Explode com os pais, explode com os patrões, né? Explode com os comandos, explode com os seus superiores, explode com os seus amigos. Qualquer coisinha o camarada dá uma resposta. Não, porque eu não posso ficar por baixo.
eu tenho que dar uma resposta dura. E essa mulher, se ela fosse dar uma resposta dura, ela teria alcançado a graça que ela alcançou. Ela foi inteligente, né? Então, nós devemos também ser inteligentes, nós devemos ter paciência, nós devemos ter persistência, nós devemos ter fé, acreditar, insistir, porque o próprio Jesus mesmo manda que a gente insista, que a gente peça, e quando você pede com fé, Ele atende, né? Então fica aí hoje essa meditação dessa história dessa mulher, Ciro Fenícia, uma história belíssima, né? Que a gente tira os ensinamentos que a gente viu nessa história, a gente tira para a gente ter mais calma e ser inteligente nas nossas respostas às pessoas. Até a próxima, que Deus abençoe a todos.